A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar Livro de Juízes, capítulo 7. Vai contar a história de Gideão e os seus 300 derrotando os midianitas. Uma passagem bem conhecida, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E o Espírito Santo está sempre trazendo revelações para a sua igreja. Então, mesmo que seja uma passagem conhecida, é normal você escutar vários pregadores contando a mesma passagem, só que trazendo vários assuntos diferentes, porque a palavra de Deus ela é infinita em sabedoria. E quanto mais a gente busca, mais a gente encontra, né? Então, os assuntos do vídeo de hoje serão: não dê atenção como as pessoas te chamam, mas sim como Deus te chama, né? Aqui a gente vai ver que o povo lá de Israel chamava Gideão de um nome, mas o nosso Deus chamava Gideão pelo nome dele, né? Então, dê valor como Deus te chama, tá? Aqui está bem claro isso nesse capítulo, tá? Outra coisa, a gente vai aprender sobre testes, sobre provas. Aqui Deus vai fazer uma seleção do exército de Israel e da peneira só vai sobrar 300 homens que Deus vai usar para libertar Israel, né? Então, a gente vive passando por testes. Lembra que a palavra de Deus fala para nós: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então você tem que estar sempre atento aos testes e às provas. Para você, por que Deus manda testes e provas para a humanidade? Para ver aquele que está apto a entrar no céu, tá bom? Então a gente tem que colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende na palavra de Deus. Quando uma pessoa estuda para alguma matéria, os professores trazem a prova para ver se aquela pessoa ela entendeu o conteúdo que foi ensinado, né? Da mesma forma faz o nosso Deus. A pessoa busca Deus na igreja, busca Deus na palavra, e Deus manda as provas, Deus manda os testes para ver se essa pessoa ela está realmente prestando atenção e se ela está com compromisso de viver aquilo que ela está buscando, aquilo que ela está estudando. Então, dê muito valor aos testes e às provas. Lembra que nessa vida aqui nada é por acaso. Tudo que acontece na sua vida tem um porquê, tá bom? Então, se você lembrar disso, você vai enxergar a vida com outros olhos, tá bom? Então, esteja sempre atento à palavra de Deus para você poder passar nos testes e passar nas provas, tá certo? E o outro assunto é sobre arrebatamento. Neste capítulo fica bem evidente que tem uma simbologia perfeita da volta de Jesus Cristo, né? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Gideão com 300 homens vence os midianitas. Verso 1. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. Então aqui o capítulo começa chamando Gideão de Jerubbaal. Quem assistiu o vídeo anterior sabe que esse nome foi dado a ele porque Deus mandou ele derrubar o altar de Baal da casa de seu pai, né? Ele foi lá, ele juntou alguns homens e derrubaram o altar de Baal e cortaram os bosques que eram levadas oferendas e eram oferecidos sacrifícios às entidades, né? Então, por ele ter feito isso, o povo idólatra queria matar o Gideão. Aí o pai dele impediu que matassem seu filho, né? E ele falou: olha, não toquem a mão no menino, deixe que o Baal se vingue dele. Então, o significado desse nome Jerubbaal é que Baal se vingue, né? Então, toda vez que alguém chamava ele de Jerubbaal, eram pessoas idólatras que desejavam o mal para o Gideão, né? Mas a gente vai ver que Deus o chama, aqui no próximo verso aqui, no verso 2, Deus vai chamar ele pelo nome, por Gideão. Então não dê atenção como as pessoas te chamam, se elas estão te ofendendo, se elas colocaram um apelido que é trocar o nome e apelido, né? Deram um apelido para você, ou estão chamando você de alguma coisa que você não é. Às vezes você é uma pessoa comprometida com a verdade e as pessoas estão te chamando de mentiroso. Então isso acontece muito quando as pessoas têm inveja, quando as pessoas têm raiva, quando as pessoas elas querem te deixar triste. Então não se deixe afetar por esses nomes que as pessoas colocam em você, por essas acusações indevidas. Mas dê atenção de como Deus te chama. O nosso Deus, ele te chama pelo nome. Santo Deus, você foi chamado, você é um filho de Deus. Ele te ama, ele quer que você venha a entrar no reino da glória, que você tenha vida eterna. Ele te chama de luz, ele te chama de bem-aventurado, ele te chama de filho. Então, tem honra maior do que ser filho de Deus? Não existe. Deus é o criador de tudo, todas as coisas são dele. E você ganhou essa honra de ser chamado de filho de Deus.
através do sacrifício maravilhoso da graça santa de Cristo Jesus. Então, não dê atenção para as ofensas, como as pessoas te falam. Isso o inimigo quer usar essas pessoas para afetar você, para deixar você triste. E quando você está triste, quando você está desanimado, ou quando você tem raiva e quer se vingar dessas pessoas, o inimigo tem livre acesso na tua vida, porque ele se alimenta das energias ruins que você tem, da tristeza, da raiva. Então, tira de você todos esses sentimentos ruins, porque o inimigo vai usar isso contra você, tá bom? Então, mas dê atenção ao que Deus te chama. Ele te chama de filho de Deus, ele te chama de bem-aventurado, bem-aventurada. Então, busque a leitura da palavra e não se importe com o que os outros pensam de você. Se importe com o que Deus tem para a tua vida, tá bom? Ele tem o melhor para a tua vida. Verso 2. E disse o Senhor a Gideão: muito ao povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: minha mão me livrou. Então aqui, o Senhor chamou Gideão pelo nome, Gideão, né? E aqui ele está falando que ele fez uma convocação e veio muito exército de Israel para lutar contra os midianitas. Mas aí Deus sabia que se eles vencessem com esse exército grandioso, eles não iam dar valor à obra de Deus, né? Eles iam falar: a gente conseguiu com a força do nosso braço, né? Então muitas coisas que você conquista, você acha que foi pelo seu entendimento, você acha que foi pela tua capacidade. Nossa, eu estudei tanto na faculdade, por isso que eu tenho esse bom emprego. Eu me dediquei tanto, por isso que eu consegui essas conquistas. Então você tem que aprender que Deus pode usar de qualquer um para dar conquistas. Não é pela tua força, mas é porque Deus te permitiu, tá bom? Então, na palavra de Deus é bem claro isso. Quando o Pilatos estava interrogando Jesus, Jesus falou: essa autoridade, quem te deu foi o Senhor que te deu. Por isso que você pode me julgar, né? Porque foi te dado essa autoridade do céu, né? Então, toda autoridade aqui na terra, toda profissão que as pessoas conquistam, não é pela sua força, mas é porque Deus permitiu. Já estava escrito, tá bom? Então, não tem essa ilusão que você conseguiu porque você é inteligente, porque você é melhor que os outros. Não. Você tem que ser grato a Deus por tudo. Está escrito na palavra, né? Em tudo dê graças ao Pai, né? Então, vamos dar graças ao nosso Deus em tudo. Pela profissão, pela faculdade, pela oportunidade de você ter nascido num lar cristão. Tudo nós temos que agradecer ao nosso Deus, tá bom? Então aqui Deus está falando para o Gideão fazer uma seleção, que era muita gente. Então, que era para diminuir a quantidade do exército, para quando fizesse a obra, eles vissem que só por Deus eles conseguiriam vencer os midianitas, né? Verso 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Olha só, a maioria que estava lá para servir a Israel não foram por coragem de servir o país, né? Foram porque foram convocados. Estava lá, santo é Deus. É a mesma coisa, vai acontecer uma guerra aqui no Brasil. Muito provavelmente muitos vão com aquele patriotismo, com vontade de servir a pátria, de defender o país, né? Mas outros vão porque foram convocados, porque senão vai preso, né? Então, aqui Deus está fazendo uma seleção. Aquele que realmente quer lutar, né? E aqueles que foram por obrigação. Então, isso também no mundo espiritual funciona assim também, tá? Quando você se batiza, Deus sabe se você se batizou só por medo de ir para o inferno, por obrigação, porque eu não quero ir para o inferno, né? Então eu vou batizar. Ou se você está disposto a batalhar pela palavra de Deus, porque você concorda com o que está escrito ali, se você faz por amor aquilo ali, né? Então aqui Deus está fazendo uma seleção. Então tome cuidado. Se você aceitou Jesus Cristo e se batizou só por medo de ir para o inferno, toma cuidado. Às vezes você vai ser um chamado, mas não vai ser escolhido, tá certo? Todos aqui foram convocados, foram chamados, mas os medrosos não foram escolhidos, né? Tanto que está escrito na palavra, né? Que os covardes não entrarão no reino do céu, né? Então é bíblico isso aqui, tá? Então eu, por exemplo, eu me batizei com medo de ir para o inferno. Deus, eu confesso para vocês aqui, já contei testemunho de como Deus me chamou aqui para servir a Deus, né? Como eu me batizei. Só que no começo, sim, eu fui por medo. Mas hoje eu sirvo a Deus por amor, né? Eu estou aqui fazendo 2 anos esse devocional aqui
não ganho nada com isso aqui, dedico bastante tempo, por amor, tá bom? Eu tô aqui me expondo na internet, por amor, para falar, para engrandecer o nome do meu Deus. Então, sirvam a Deus por amor, tá certo? E aí vocês serão escolhidos, vocês não serão apenas chamados, né? Mas vamos ver que tem mais coisa aqui que para você passar nos testes, na aprovação, para você entrar no reino do céu, tá? Tem mais outra seleção aqui. Então a primeira é sobre a covardia. Então os covardes não entram no reino do céu e os covardes não estavam aptos a participar da missão aqui junto com Gideão, tá bom? Verso 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Então vai ter outra seleção aqui, né? E tem seleção na Bíblia toda, né? Jesus Cristo fala: aqueles que estiverem à minha direita, são as ovelhas que estiverem à minha direita, vai ouvir, vinde, e entrar no reino do céu, né? E aqueles que estiverem à esquerda, os bodes, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e vão para a condenação eterna. Então sempre tem seleção no céu, não entra qualquer um não. Ah, eu acredito em Jesus Cristo e estou salvo. Mentira, tá? Quem prega isso está gerando essa igreja atual que nós estamos vivendo hoje. Que as pessoas não estão nem aí, acham que pode servir a Deus de qualquer jeito. Não pode, tá bom? E nós estamos num processo de seleção aqui, tá? É um campeonato que a gente está aqui. A gente não está aqui de brincadeira nesse mundo aqui, não. A gente está aqui para provar para o Pai Celestial que nós realmente aceitamos Jesus Cristo e que nós queremos viver para Ele e por Ele, tá bom? Aí sim, nós entraremos no reino da glória, a eternidade. Vocês acham que Ele vai dar um prêmio tão grande assim para qualquer um? Não. Um sacrifício foi tão grande que Deus mandou seu Filho amado, o seu unigênito, para derramar seu sangue. Está escrito para todos aqueles que nele crerem. Não é para qualquer um. Então, acreditar não é só você falar da boca para fora. É você praticar na tua vida, tá certo? Então vamos praticar as obras de Deus, os frutos do Espírito Santo, para a gente passar nessa peneira aqui, tá bom? Para a gente fazer parte dos 300 que vão ver obras com o Senhor. Verso 5. Ele fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Verso 6. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então aqui o teste foi assim: todos aqueles que pegassem água com as mãos e levassem até sua boca, sem se ajoelhar, estes seriam os eleitos. Mas todo aquele que se ajoelhasse, colocasse a boca na água lá e bebesse diretamente lá da água lá, esses eram rejeitados. O que isso aqui simboliza, né? Então todo aquele que pega da palavra de Deus e a consome, né, herda da vida eterna. Então todos esses aqui estão bebendo da mesma água, tá certo? Então isso aqui simboliza a igreja. Tem muitas pessoas, todas as pessoas que vão na igreja estão bebendo da água, né? Jesus Cristo, quando estava falando com a mulher samaritana no poço, ele disse que aquele que beber desta água nunca mais terá sede, né? Então todos estavam bebendo da mesma água para matar a sede espiritual. Só que aqueles que se ajoelharam perante a prova, perante a sede, e beberam diretamente da água lá, prostrados, derrotados, estes não foram escolhidos. Agora aqueles que estavam em pé, firmes no Senhor, e pegaram das águas e beberam, levaram para sua boca, estes estavam aptos a fazer a obra de Deus, tá? Então todo aquele que se ajoelha diante da prova, esse não está apto a ver milagre, esse não está apto a ver transformação. Agora aquele que está em pé, confiante, que aquela água, que a palavra de Deus tem poder para te dar vitória, estes serão escolhidos e vão ver milagres junto com Gideão, né? Então é maravilhoso a palavra de Deus, né? Sempre tem um ensinamento novo para nós, né? E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrareis e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um a seu lugar. E mandou os outros embora, né? Deus escolheu apenas os 300 que não se prostraram diante das provas, né? Verso 8. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale.
aqui no verso 9 Deus vai dar confirmação. Então, como no vídeo passado a gente estudou bastante sobre quando a gente tem dúvida, Deus não trabalha, né? Então aqui, se Deus viu que tinha alguma dúvida ainda no coração do Gideão. Então aqui ele vai dar uma confirmação para o Gideão, para ele ter certeza que Deus está com ele e que para ele batalhar com mais confiança, né? Aqui é o verso 9. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial. Então aqui Deus viu que ainda tinha algum temor no coração do Gideão, né? Porque ele estava indo só com 300, né? Eu também acho que eu estava morrendo de medo lá. Os midianitas eram uma infinidade, né? Era um exército numeroso. E o Gideão só com 300 homens ir lá derrotar, né? Então era normal ele sentir medo e dúvida, né? Só que Deus não trabalha com dúvida. A gente tem que ter certeza, tem que ter fé, tá certo? Então por isso que Deus deu mais esse sinal aqui, mais essa confirmação para Gideão ir batalhar com confiança. Verso 11. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. Então o Gideão foi lá com o seu moço pura, né? Esse moço aqui era normal, né? Que nem o Moisés, o moço do Moisés era o Josué, né? Então sempre tinha um discípulo assim que eu ajudava nas missões, né? Deus também mandava de 2 em 2, Jesus mandava de 2 em 2 fazer a obra no Evangelho, né? Então Deus sempre manda um companheiro ir com você quando você está com dúvida. Então você está passando com alguma dificuldade, Deus vai preparar um companheiro para ir com você e você vai escutar boas notícias, né? A gente vai ver aqui que o Gideão adorou a notícia que ele vai ouvir lá, né? Olha que legal lá, verso 12. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão, e eram inumeráveis, e seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. E chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. Olha só, os midianitas já sabiam de Gideão. Então, por que Deus mandou destruir a estátua do Baal? Primeiro porque Deus abomina a idolatria, né? Então, ele arrumando a casa ali, a notícia correu e que um homem voltou a adorar o Deus vivo, voltou a adorar o Deus de Israel, que fez um altar para o Deus verdadeiro novamente, que ele era contra a idolatria, que ele teve coragem de ir contra seu pai e contra o seu povo para defender a honra de Deus e que Deus estava com ele. Então a fama dele correu e até os midianitas já estavam com medo dele, né? Então quando você se propõe a fazer as coisas de Deus, a notícia corre, tá? Porque o inimigo ele tem medo, ele sabe que quando a pessoa está na obediência, a casa caiu. Ele não tem mais poder nenhum sobre aquela pessoa. Então os midianitas eles estavam tremendo de medo já. Deus já tinha dado sonhos para eles. Porque toda pessoa que faz coisas ruins, a consciência dela está pesada, ela não dorme direito à noite, né? A pessoa que rouba, ela não vive em paz, ela está com medo da polícia, ela está com medo de alguém descobrir que ele roubou, está com medo de alguém pegar aquilo que ele pegou, não tem paz, tá certo? Então vivam a palavra de Deus para vocês dormirem bem à noite, para vocês terem paz de espírito, tá certo? Porque os inimigos de Deus não têm paz de espírito, tá bom? E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, santo é Deus. Então aqui ele adorou a notícia que ele ouviu, né? Então ele achou ótimo. Então aí aquilo encheu ele de esperança, de confiança, para saber que ele com seus 300, Deus já tinha dado a vitória na mão deles, porque aqueles milhares estavam morrendo de medo de Gideão, né? Então só Deus, obra de Deus. Então ele já enxergou a vitória nesse momento. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas nelas acesas.
E disse-lhes: Olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Então nós temos que seguir esse exemplo aqui, dessa estratégia. Gideão aqui, ele simboliza Jesus Cristo. E todos nós temos que fazer aquilo que Jesus Cristo faz. Nós temos que seguir o exemplo dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós só chegamos ao Pai através do Filho, pelo exemplo que ele nos deu, pelo caminho que ele nos abriu, o caminho estreito que nos leva à salvação. Então eles tinham que seguir todos os passos de Gideão e fazer tudo o que ele fez para eles encontrar a vitória, tá bom? Então sigamos os passos de Jesus Cristo, façam tudo que ele fizer, tudo que ele nos ensinou, e vocês vão ter a vitória também, amém? Tocando eu, e todos os que comigo estiverem, a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Então aqui estava a estratégia, né? Então 300 homens com seus cântaros e as tochas acesas dentro, eles cercaram o arraial dos midianitas, ficaram em 3 grupos de 100, e quando Gideão tirasse a tocha e tocasse a buzina, era para todos fazerem o mesmo. Então essa era a estratégia que Deus deu a Gideão, né? Porque eles estavam todos com medo. E quando eles escutassem as buzinas, eles iam entrar em desespero. E Deus ia começar a mandar os midianitas embora, né? Que é o verso 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto os guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Esse verso 19 aqui é o arrebatamento todinho, né? Jesus Cristo, na parábola das virgens, diz que à meia-noite ouviu-se um grito: lá vem o noivo, Santa Deus. Então Jesus Cristo ele compara muitas vezes a sua volta à meia-noite. Outra passagem, Jesus voltará como um ladrão de noite, Santa Jesus Cristo. Então tem várias passagens que trazem a volta de Jesus Cristo no momento que ninguém espera, que ele vem como um ladrão, à noite. E esse horário aqui da meia-noite, tá? E as pessoas, os ímpios, também sabem disso. Veja pesquisa na internet aí, relógio do juízo final. Faltam poucos segundos para meia-noite. Esse relógio, eles falam que todas as ameaças de guerra, eventos climáticos, então eles ajustaram esse relógio de acordo com esses eventos, né? Mas quando tocar lá meia-noite, Jesus volta. Então está muito próximo a volta de Jesus Cristo. Até os cientistas que não acreditam em Deus fizeram um relógio com poucos segundos para meia-noite, porque eles sabem que algo está para acontecer, que esse mundo vai ser transformado, vai ter uma mudança nesse mundo. Então, à meia-noite, eis que se ouvisse um grito: lá vem o noivo. Então Jesus Cristo está voltando. Então se preparem. Quem estiver preparado vai ser vitorioso, que nem o Gideão e seus 300. Mas aqueles que estiverem em pecado, que estiverem na iniquidade, aqueles que usaram a sua força para prejudicar os pequenininhos, para prejudicar o teu próximo, que nem os midianitas, estes serão julgados quando Jesus Cristo voltar à meia-noite, quando ele voltar como ladrão, na hora que ninguém espera. Todos serão pegos de surpresa e não vão ter tempo para fazer mais nada. Santa Deus. Então, põe tua casa em ordem agora, arrependa dos seus pecados agora, perdoa agora. Se você está brigado com alguém, vai lá agora fazer as pazes enquanto você está vivo, porque hoje você está vivo, mas amanhã você não sabe. E aquela pessoa também pode vir a falecer. E como você vai fazer as pazes com ela? Isso vai ficar computado como iniquidade. Aquela pessoa morreu com um sentimento ruim contra você, e você com um sentimento ruim contra ela. E isso está tudo registrado nos livros do céu, nas crônicas. Então vamos perdoar, vamos amar mais o nosso próximo, tá bom? Verso 20. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas buzinas, que tocavam e exclamavam: espada do Senhor e de Gideão. Vocês viram que eles não tinham espadas, né? Na mão esquerda era a tocha, na mão direita buzina. Então eles não batalharam com armas físicas, mas batalharam com a pregação do evangelho, com a palavra, com a buzina. Tocar a buzina é pregação do evangelho. Então pregue a palavra de Deus. Essa é a maior arma que Deus nos deu, tá bom? 21. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Então eles entraram no desespero, foram pegos de surpresa, né? Verso 22. Tocando, pois, 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro,
e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zerá até Bet-sita, até os limites de Abel Meole, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas de Bete-Bará, a saber o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bete-Bará e Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas, e trouxeram os cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. E assim, Deus usou Gideão e seus 300, e depois foram convocados as outras tribos de Israel para ajudarem na batalha também, e Deus deu vitória na mão deles. Então seja um eleito de Deus, seja um escolhido de Deus, passe nos testes, passe nas provas. A gente só consegue passar pelo Espírito Santo de Deus e pela leitura da palavra, tá bom? Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Orem a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje e eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.